E o BCFF11, um dos fundos imobiliários mais queridos por todos os investidores. Só para vocês terem uma rápida ideia, são quase 400 mil cotistas dentro desse fundo. Cara, é muita gente. Se você é um cotista do BCFF11, já comenta aqui pra gente te conhecer e saber também quantas cotas que vocês têm. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o que? Os pontos positivos e negativos do BCFF11 e se vale a pena ou não a gente estar investindo nele. Como que a gente vai começar esse vídeo aqui, tá? É basicamente do que? Seu preço. Cara, preço importa muito, tá? Então muita gente vai falar assim, preço não importa, quem é buy and hold mais importa. Se você quer ser um investidor profissional, se você quer realmente alcançar sua independência financeira, o preço você tem que levar em consideração quando você for tomar atitudes em relação ao seu patrimônio. E no caso, o BCFF hoje está sendo negociado na casa de 7,86 por cota. Ele era um fundo negociado na casa de 70, 80 reais. Depois teve o split, que basicamente uma cota dele se transformou em 10 e ele ficou bem mais baratinho. Isso é uma coisa bacana porque traz mais investidores para o fundo, tá? Só que nos últimos 12 meses já não é uma coisa tão boa, pois ele está tendo uma queda de mais de 12%. Só que é aí que vem a grande visão do investidor a longo prazo. A grande visão que as pessoas que estão investindo precisam ter. Que é do que? Você não tem que comprar ali o máximo que você conseguir quando está subindo, mas sim quando começa a cair, pois isso vai te dar uma margem de segurança muito grande. E é isso que os grandes investidores fazem. Então, se você estava comprando o BCFF na casa dos seus R$ 9, por que não comprar mais ainda na casa de 7,86? É essa a grande pergunta que você tem que se fazer. E se você não tem ele, agora seria o melhor momento para você estar comprando ele? Como que a gente sabe ali o preço justo do BCFF11? Através de um indicador ali que nos mostra qual o seu preço justo hoje, que é esse daqui. Hoje o seu preço justo seria na casa de 9,33 por cota. Então, se você observar bem, você vai ver que tem quase que 15% ali de desconto. Toda vez que você vai comprar alguma coisa, o que você pede na loja? Desconto. E é isso que tem no BCFF 11 hoje, 15% de desconto. Fora que ele tem um rendimento, o último rendimento ali foi cerca de 7 centavos, com um dividendo yield de mais de 10%. E cara, por ele ser um fundo mais antigo, ele tem um patrimônio gigantesco. São quase que 2 bilhões de patrimônio. E isso daqui é uma outra coisa espetacular do BCFF, que é do que? Lembra que eu falei que ele era um fundo mais antigo? Se você observar bem, desde ali de 2016 até agora, ele já chegou a pagar mais de 87% de dividendo. Então isso aqui é espetacular. Então se você quer sua independência financeira, quer ganhar dinheiro todos os meses sem precisar estar trabalhando, você vai amar o BCFF, porque ele tem uma constância muito boa. Fora que são bons pagamentos de dividendo. Ali na casa de 7 centavos, teve alguns meses que pagou 8, então isso é excelente. Por ele ser um FOF, tá? Eu vou explicar aqui bem basicamente como que funciona um FOF. Só que dentro do BCFF11 ele é um pouquinho mais do que um FOF. Então se você observar, hoje tem quase que 400 mil investidores. Tô arredondando um pouquinho para cima, tá? São 350 mil ali, na verdade. Tem um valor patrimonial de quase 2 bilhões de reais, cara, fundo muito grande. Hoje ele possui cerca de 63 outros fundos imobiliários dentro da sua carteira e 15 CRIs. Então, isso é uma estratégia um pouco diferente do que a gente está acostumado. Geralmente um FOF, ele é só FOF e não também atrelado à parte de CRIs. Só que no caso do BCFF11, ele também tem cerca de 15 CRIs em sua carteira. Fora que o retorno ali nos últimos 24 meses foram de mais de 20%. Um retorno ali relativamente agradável, não é mesmo? Por ele ter mais de 60 fundos imobiliários dentro dele, ele não pega ali específico exatamente quais são esses 66, mas ele coloca ali cerca do seu top 20, que já representa mais de 76% da sua carteira. Então, se você observar, são fundos imobiliários que nós conhecemos bem, como ali, por exemplo, o CPTS, como o BTLG, como o Canip, como o IRIM. Então, são fundos imobiliários que nós já conhecemos e que são fundos de boa qualidade. Fora também que ele tem cerca de apenas 12% em CRIs. Então, ele é um fundo prioritariamente que investe em outros fundos imobiliários. Quais são os grandes pontos positivos que eu vejo do BCFF? Basicamente é do que? O BCFF11 ele sempre vai ser um fundo mediano. Então, independentemente do que aconteça, ele sempre vai garantir a média. Então, se você é um fundo imobiliário que investe em outros fundos,
a média é meio que garantida. Pois imagina só você ter 60 e poucos fundos imobiliários, você basicamente vai ficar na média. Isso é um ponto excelente, principalmente porque a média às vezes é bom, porque imagina só o mercado está caindo ali cerca de 20, 30%. O BCFF11 vai cair um pouquinho menos, vai cair mais ali mais próximo da média do mercado, do que se, por exemplo, você tivesse um único fundo imobiliário como HCTR, como o DEVA ali, que cai 50, 60%. Você, com essa média, você estaria minimizando o seu risco. Só que, por outro lado, é ruim, porque se você tem muitos fundos imobiliários, você dificilmente vai conseguir ter uma rentabilidade muito alta. Você vai estar focando ali apenas na parte de dividendo, pois essa rentabilidade muito alta teria que diminuir essa quantidade de fundo imobiliário que você tem e focar mais em alguns específicos ali que consiga trazer esse retorno. Outro ponto que é do quê? A parte negativa do BCFF11, que como ele é um fundo imobiliário que disponibiliza o seu atual gerencial, você simplesmente poderia copiar os fundos imobiliários que eles estão investindo. Eu sei que tem alguns aqui que ele não tem como você investir, se você não for um investidor mais qualificado, ali, um investidor com um pouco mais de dinheiro, com um pouco mais de recurso, como que é no caso do Canip. Porém, outros fundos imobiliários aqui você poderia estar copiando, como IRDM, CPTS, BTLG, todos esses fundos você poderia estar copiando. E é claro, se você não estaria pagando duas taxas de administração, pois hoje, quando você investe no BCFF11, você paga duas vezes a taxa. O outro ponto positivo que eu estava esquecendo de comentar, que existe uma pessoa qualificada que fica 100% do tempo ali tomando as decisões em cima do BCFF11. Então, se você é uma pessoa que não tem muito tempo para acompanhar o mercado, ou então não tem muito conhecimento, quando você investe em um FOF, você simplesmente delega esse tipo de decisão. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende muito de você. Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui e comenta aqui pra gente se vocês já têm o BCFF11 ou então se vocês vão colocar ele em carteira. Valeu, falou e até a próxima!